Olá, hoje eu vou contar para vocês uma história de amor que acabou em tragédia. Orfeu significa aquele que cura pela luz e Eurídice, que significa harmonia e justa medida. Orfeu, ele é filho de Apolo, deus do sol, deus das artes, muitas vezes representado com uma lira, e Calíope, uma musa, uma das 9 musas, poetisa. Então, assim, Orfeu, ele une, né, a poesia com a música e recebe de presente de seu pai a lira. Ele passa a vida compondo, tocando, encantando a natureza, as pessoas com a sua música. Orfeu tocava a alma de tudo que tem vida com a sua poesia. E, certa vez, ele encontra Eurídice, que era uma ninfa, e eles se apaixonam. Eles vivem uma história de amor muito intensa, muito bonita, e até que chega o dia do casamento. No dia do casamento, o que acontece? Aristeu, que era um criador de abelhas, olha a beleza de Eurídice e ele não se controla, né? Ele vai até Eurídice para tentar forçá-la a ter algum tipo de relação ali. Mas Eurídice amava Orfeu. Eurídice extremamente fiel. E, acima de tudo, era o dia do seu casamento. É óbvio que ela não ia querer nada. E ela foge. No que ela foge, no meio da vegetação, ela acaba pisando numa serpente. E no que ela pisa nessa serpente, ela é arrastada para o submundo. Ela morre. Orfeu, quando vê que ele perdeu o amor da vida dele, ele perde o sentido praticamente da vida. Ele, como assim? Eu perdi o amor da minha vida. E ele pede ajuda a seu pai, Apolo. No que ele pede ajuda a seu pai, o Apolo pede ajuda para Hermes, que era o mensageiro dos deuses, era o ser que transitava entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Hermes poderia fazer alguma coisa, quem sabe, talvez, resgatar Eurídice do submundo. E assim eles tentam fazer. Hermes acompanha Orfeu até a entrada do submundo. Bem, e Orfeu, com muita esperança, ele leva a sua lira e ele vai cantando belas canções, lembrando da sua amada, na entrada desse submundo. Bem, na entrada do submundo, o que nós temos lá? Cérbero, que era aquele cão de 3 cabeças, monstruoso, que devorava os aventureiros que tentavam entrar no submundo para ver o que tinha lá dentro. E eles acabavam entrando e ficando lá sem poder sair, né? Porque eles morriam. Cérbero, vendo Orfeu tocar a sua lira, até ele teve a sua alma tocada. Até ele conseguiu se acalmar e abaixou as suas 3 cabeças. Bem, o Orfeu continuou entrando no submundo, atravessou o rio com o Caronte tranquilamente atravessando o rio. Depois da travessia, Orfeu vê Ixion, Sísifo, Tântalo, que eram pessoas que tentaram enganar a morte e receberam um castigo de Hades com um sofrimento eterno. E o que acontece? Com a sua lira, com a sua poesia, com a sua música, Orfeu conseguiu trazer um pouco de harmonia para esses seres, para essas pessoas que estavam condenadas ao sofrimento eterno no Hades. E assim ele foi entrando no submundo, entrando. E quando ele entra no submundo, tocando a alma de todos que estavam ali, ele começa a chamar a atenção de Hades e Perséfone, os regentes do submundo, né, de todas as suas camadas. E aí, Hades e Perséfone, curiosos, vão até lá. Uai, o que está acontecendo? Esse som não é um som comum, né, aqui no submundo. Essa música? Como assim? E foram lá para ver o que estava acontecendo.
Bem, Orfeu, tocando com muito sentimento e com muito peso e com muito sofrimento, ele conta a sua história. E ele fala: eu perdi a minha amada, ela foi picada por uma serpente, ela está aqui. Eu gostaria de tentar alguma possibilidade de levá-la de volta, para a gente poder viver o nosso amor. Isso seria possível? Hades e Perséfone vendo aquela situação totalmente diferente, isso não costumava acontecer. Como que ele... Olha só, ele veio até o submundo, arriscando nunca mais poder sair. Ninguém sai do submundo por conta da sua amada. Perséfone fala com Hades: Hades, vamos deixar? E Hades, com uma condição. Se ele sair, em nenhum momento, sob hipótese alguma, ele vai poder olhar para trás. Ele vai ter que confiar que Eurídice está atrás dele. Sempre. Ele tem que confiar nisso. Se ele olhar para trás, a gente pega Eurídice de volta. E ela não volta, nunca mais. Orfeu, ouvindo essas palavras, né, tão decisivas e fortes, vindo de um Deus. Tá, eu aceito. Eu não vou olhar para trás. Eu aceito. Eu vou levar a minha mulher de volta. A gente vai viver o nosso amor. E assim ele vai atravessando. E cheias de ambientes que traziam muito medo. Medo de que ele pudesse não dar conta. Bem, e assim eles foram, saindo das camadas do submundo. E ele, sem ouvir muita coisa, sem ouvir os passos de Eurídice, apenas confiando que a sua amada estava atrás dele. Ele finalmente sai do submundo e é banhado pelos primeiros raios de sol. Existem algumas versões. Na verdade, existem várias versões para o mito inteiro, mas existem duas versões que são bem marcadas para esse momento. Uma que quando ele sai e é banhado por esses raios de sol, ele acredita que a Eurídice talvez tenha saído e ao mesmo tempo ele está com medo dela não ter saído e ele fica na dúvida e cria aquela situação e ele olha para trás. Só que no momento que ele olha para trás, ela não tinha ainda começado a receber os primeiros raios de sol. Ela não estava fora do submundo, ela ainda estava dentro. E quando ele olha, ela é puxada violentamente, rapidamente pro submundo. E de lá, ela não ficou e não poderia mais sair. E a segunda versão é que quando ele estava saindo do submundo, uma forte luz veio assim nos olhos dele, que ele não conseguiu olhar, e ele para desviar dessa luz que praticamente cegava os olhos, ele olha para trás, assim, mas na verdade ele não olha para trás, ele só desvia da luz. A Hades entende que ele olhou para trás, e daí ela também é puxada de volta para o submundo. Essa segunda versão, na verdade, poderia ter sido até mesmo o próprio Hades fazendo algo para que ninguém saísse do submundo, né? Para que isso não fosse possível de forma alguma. E assim, Orfeu entende que não seria mais possível resgatá-la, não seria mais possível, não teria como voltar no submundo, nem Hermes poderia mais ajudá-lo nessa jornada. E aí ele volta para sua vida, mas ele volta totalmente entristecido. E ao invés das músicas que causavam tanta alegria, enchiam os seres e as pessoas de vida, essas músicas agora tocavam também a alma, mas em outras camadas, tocavam nas profundezas e trazia tristeza, trazia angústia, trazia tudo que ele sentia, sofrimento, solidão. E tudo começou a ficar muito triste, né? Ele já não trazia o que ele trazia antes. E assim, ele permanece a sua vida
cheia de tristezas e solidão. Bem, essa história ela se passa na Trácia, uma antiga província romana. E o que acontece? Lá, dentro da mitologia, existiam várias ninfas, né? E essas ninfas se sentiam muito atraídas por Orfeu. Orfeu era muito bonito, afinal ele era filho de Apolo, que era o deus da beleza, com uma musa, então ele chamava muita atenção. E essas ninfas, elas não acreditavam que ele não poderia querer nada com elas ou com nenhuma outra mulher. E elas começaram a se enfurecer com isso. E foram tomadas por uma raiva com muita violência devido às rejeições de Orfeu, né, às suas investidas. E elas não entendiam. E aí, determinado dia, elas apedrejaram Orfeu, com muita raiva por estarem sendo ignoradas, né, rejeitadas. E elas começam a apedrejar. Nisso elas quebram a lira de Orfeu, nisso elas despedaçam Orfeu, arrancam a cabeça de Orfeu. E existem algumas representações na pintura, na história da arte, deste momento, né? E de vários outros momentos também dessa mitologia. Os pedaços de Orfeu são jogados no rio, junto com a sua cabeça. A sua cabeça no rio, chamado Ebro, ela vai chamando por Eurídice. Ela continua no seu caminho, mas ela vai chamando por Eurídice. Aí a cabeça de Orfeu vai, Eurídice, Eurídice, e assim descendo o rio abaixo. Um fazendeiro, um agricultor da época, encontra a sua cabeça e leva para um templo que foi oferecida para vários rituais e várias questões assim religiosas foram de oferendas mesmo em vários templos gregos e romanos. E trazendo algumas simbologias desse mito, a gente podia começar pelo próprio nome de Orfeu, que significa aquele que cura pela luz. Essa luz, ela está muito relacionada à consciência, à elevação da consciência, ao distanciamento de uma ignorância. A lira, ela pode estar relacionada com a matéria. E nós estarmos na matéria e a nossa possibilidade da gente gerar música, beleza, harmonia, ao invés de ruídos, de ruídos conflituosos. Quando Orfeu duvida de que Eurídice estava logo atrás dele na saída do submundo, é como se ele não tivesse ainda preparado para se unir com a sua alma imortal. A Eurídice, ela significa justa medida, o caminho do meio, o equilíbrio. Então, de alguma forma, Orfeu, ele ainda não estava preparado para essa unidade, para essa integração. Quando ele olha para trás, é como se ele estivesse olhando para tudo que ele não poderia olhar, e para tudo que, na verdade, se a gente trazer isso para a nossa vida, simbolicamente, atrasa, bloqueia, faz com que nós nos ancoremos em coisas que dificultam a nossa olhada para frente. Problemas, dificuldades, qualquer coisa que prenda a gente ao passado, e principalmente a coisas que não deram certo, ancora a gente e bloqueia para que a gente não consiga projetar a nossa energia para frente, para novos projetos, para o futuro. Então, o Orfeu, nesse sentido, pode ser a análise simbólica desse momento da mitologia. E a questão do despedaçar, assim como na mitologia egípcia, a Osíris
foi despedaçado em 1000 pedacinhos, mas ele tinha a presença de Ísis para reconstruir os seus pedaços. Orfeu não. A sua amada imortal não estava presente, né? E essa questão do despedaçar pode estar associada à nossa vida, no sentido de que nós somos muitas vezes despedaçados. Nós somos um pouquinho de cada coisa, tentando encontrar um equilíbrio no meio de todo esse despedaçamento, tentando nos encontrar, né, nos tornarmos íntegros, inteiros com a nossa essência, com a nossa vida. Nós somos filhos, nós somos pais, nós somos trabalhadores, nós somos estudantes, nós somos muitas coisas. E aonde que nós nos encontramos para nos tornarmos uma unidade? Então, essa parte do mito do despedaçamento pode estar relacionado com isso, e essa eterna busca, né? Essa eterna desejo de que possamos nos unir com a nossa alma imortal. Mas, infelizmente, na mitologia mostra isso, ele não estava preparado para se unir a ela. Então, finalizando, talvez fosse interessante a gente pensar, né, fazer uma reflexão sobre o que a gente deveria desapegar do nosso passado, de coisas que não servem mais, quais ciclos que deveriam ser fechados para dar espaço para a gente abrir novas etapas na nossa vida. E assim a gente poder gerar, mesmo na matéria, música, beleza, harmonia para a nossa vida. É isso, essa é a mensagem que eu deixo com esse mito. Obrigada.